Saudações caríssimos Sunnyfãs, aqui Sandro Marcelo para mais um vídeo do Sunnyverso Quadrinhos. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. Eu quero, antes de tudo, agradecer àqueles que estão se inscrevendo no canal. Já contamos com 71 inscritos, ainda não completamos um mês de canal recém-inaugurado, mas já contamos com 71 inscritos. Isso já é, para mim, já é uma grande vitória. Eu estou muito feliz pelos inscritos que estão aqui. Muito obrigado por vocês. Vocês já são combustível para eu ter ânimo para continuar aqui trazendo mais conteúdo para vocês. E você que está aí, que ainda não se inscreveu no canal, está chegando agora, foi indicado, alguém te indicou para chegar aqui, se inscreve no canal, se junta aí a esse time de inscritos e ajuda a gente a crescer, porque a gente quer compartilhar com vocês muitas ideias, revistas que a gente conhece, que tem na coleção, histórias que a gente faz, né? Apresentar para vocês o Sunnyverso Quadrinhos. Então, dá aquela moralzinha pra gente, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, divulga o nosso trabalho, que a gente só tem a agradecer a você por isso e prometer a você que cada vez mais vamos estar trazendo aqui conteúdos de primeira qualidade para vocês apreciarem e comentarem e debaterem, porque aqui a nossa ideia é jogar a ideia e chamar vocês para o debate. Dito isto, eu quero agradecer também a todos aqueles que têm divulgado o canal, seja em seus canais, seja através das redes sociais, do WhatsApp, seja compartilhando. Muito obrigado também, o trabalho de vocês está dando fruto, está sendo maravilhoso. Muito obrigado de coração. Fico cada vez mais motivado para continuar trazendo material para vocês. Dito isto, vamos também lembrar que a campanha do Penitente, do álbum de 15 anos, o livro de arte do Penitente de 15 anos, está com a campanha agora se encerrando daqui a 30 dias. Temos mais 30 dias de campanha, já estamos com 42 apoios, são 42 pessoas que vão receber o seu álbum em casa, o seu livro de artes. Lembrando que além das artes feitas por mais de 50 artistas nacionais, nós teremos também 2 histórias em quadrinhos inéditas. Então, se você não adquiriu, ainda não fez a sua inscrição, não fez a sua aquisição, vai lá no catarse.me/penitente 15 anos e garante o seu exemplar e aproveita lá, tem vários kits de recompensa, você escolhe a recompensa que mais te agradar. Tem diversas, tem as revistas em formato americano, tem Areia Hostil, tem Penitente com o cover, tem uma série de combos lá que você pode escolher. Então vai lá, catarse.me/penitente 15 anos e seja feliz. Por isso, então, eu vou deixar agora vocês com meu amigo Lorde Lobo para dar aquele recado maravilhoso. Então, vai que é tua, Lobo! Olá pessoal, beleza? Aqui é Lorde Lobo e eu estou convidando a todos para apoiarem a campanha de arrecadação para o livro de arte do Penitente. catarse.me/penitente 15 anos. Espero teu apoio lá, valeu! E vamos ao assunto da semana. Semana passada a gente falou um pouco, basicamente, sobre colonização cultural. E nós vamos nos aproximar um pouco mais desse tema. Como vocês já devem ter visto o título desse vídeo, nós hoje vamos falar sobre o famoso complexo de vira-latas, que é uma coisa que o brasileiro tem de sobra. E a gente vai ver o que é que o complexo de vira-latas tem a ver com quadrinhos e como a gente reproduz isso muitas vezes mesmo sem saber. Lembrando, a gente aqui não está defecando regras. A gente aqui não está querendo dizer como vocês devem fazer os seus quadrinhos. Nós estamos apenas compartilhando experiências e vivências, falando daquilo que não deu certo para a gente e daquilo que pode vir a dar certo e que a gente vê
como algo mais autêntico e mais palatável, algo que o público tem recebido melhor em relação a outros trabalhos. Se não, vejamos. A colonização cultural do nosso país, ela tem raízes muito mais profundas do que o que a gente pode imaginar. Não é à toa que existe a expressão complexo de vira-lata. E ela foi criada por uma figura muito polêmica no cenário cultural brasileiro, que é o famoso Nelson Rodrigues. Eu, particularmente, nunca gostei muito do trabalho de Nelson Rodrigues, e eu demorei muito para entender a importância que tem o trabalho de Nelson Rodrigues, a característica contestadora dos padrões sociais e da própria questão cultural em si. Conquanto eu não goste do trabalho de Nelson Rodrigues pela sua plasticidade, é inegável reconhecer que o trabalho de Nelson Rodrigues é valiosíssimo para a nossa cultura e merece ser estudado, analisado cuidadosamente. Não é à toa que o Nelson Rodrigues criou esse termo complexo de vira-lata, que foi criado no final da Copa do Mundo de 1950, quando o Brasil perdeu para o Uruguai dentro do Maracanã. E eu vou ler para vocês uma frase que o Nelson Rodrigues fala a respeito desse complexo de vira-lata, e é uma frase bem interessante que diz exatamente o que é que ele quis dizer quando definiu esse conceito de complexo de vira-lata. Deixa eu ler aqui para vocês. Por complexo de vira-lata, entendo eu a inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente em face ao resto do mundo. O brasileiro é um narciso às avessas, que cospe na própria imagem. Eis a verdade: não encontramos pretextos pessoais ou históricos para a autoestima. É uma frase forte, né? É algo que nos deixa a refletir sobre a nossa identidade cultural, a nossa identidade enquanto nação. Isso se reflete em tudo que a gente produz, em tudo que se cria. O nosso país, enquanto nasceu como uma colônia de exploração, desenvolveu nos seus habitantes posteriores à época da colonização, aos que já aqui se encontravam, foi imposto a esse povo a ideia da inferioridade. Foi colocado a ideia de que somos inferiores e a gente assimilou, deglutiu isso e passou a repetir essa ideia à exaustão em todos os segmentos da nossa sociedade. Em todos os segmentos. Na saúde, na educação, na cultura, nos esportes, na música, enfim. O brasileiro acaba sempre acreditando que o estrangeiro é melhor do que ele. O que vem de fora é melhor do que o que nós produzimos aqui. É uma coisa curiosa. A ideia de que o povo brasileiro é inferior aos outros povos, ela não é nova. E ela data, pelo menos, do século passado, do século XIX. Um dos primeiros registros que se tem dessa ideia de que nós somos inferiores aos outros, acredite se quiser, foi trazida por um estrangeiro, né? Um sujeito chamado Joseph Arthur de Gobineau, que desembarcou aqui no Brasil entre 1845 e 1869. Ele chegou a ser embaixador da França
Por um ano ele chegou aqui e foi embora no ano seguinte. E ele fez uma amizade muito grande com Dom Pedro, afinal de contas, Dom Pedro era herdeiro de uma família real. Então ele se sentia muito à vontade, porque o Gobineau era um aristocrata, ele era filho de um militar que defendia a nobreza francesa. E o Gobineau, ele tentou ser escultor, romancista, mas ele se celebrizou como ensaísta, quando ele escreveu o Ensaio sobre a Desigualdade das Raças Humanas, em 1855. O Gobineau, quando veio aqui para o Brasil, ele chamou o povo carioca de macacos. Ele disse que o povo carioca eram verdadeiros macacos. E o que o Gobineau pregava e que ele difundiu por aqui no período em que ele esteve aqui, o Gobineau queria dizer que o povo branco, quando se misturasse com o povo negro, ia perder qualidades. Essa era a pregação dele. Ele, inclusive, tem uma frase célebre dele que dizia: "Não creio que viemos dos macacos, mas creio que vamos nessa direção." Ou seja, a união de raças iria enfraquecer as pessoas e tornar as pessoas menos qualificadas. Então, essa ideia saiu se propagando pelas. Isso é história, tá, gente? Isso eu não estou inventando nem fazendo achismo. Se você pesquisar, você vai encontrar esses dados e muitos outros dados a respeito dessa questão da instituição do complexo de vira-lata. Ou seja, quando o Nelson Rodrigues fez essa constatação, isso já vinha rolando há muito tempo. Por exemplo, nas décadas de 1920 e 1930, tinha várias correntes de pensamento que brigavam umas com as outras quanto à origem dessa questão da inferioridade étnica, essa inferioridade de raça, vamos dizer assim. Tinha algumas pessoas, né, como por exemplo Nina Rodrigues, que não é uma mulher, é um homem, tá? Nina Rodrigues, Oliveira Viana e Monteiro Lobato, isso mesmo, aquele do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Monteiro Lobato, sobre quem existem, inclusive, existe até agora uma polêmica sobre o fato de se o Monteiro Lobato era racista de fato ou não. Existe essa dúvida aí, porque alguns atestam ferrenhamente que Lobato era racista, outros já defendem o fato de que ele não era racista, mas que ele, através do seu trabalho, denunciava o comportamento racista da época com o qual ele não compactuava. Enfim, não estamos aqui para passar pano para Monteiro Lobato, nem para julgá-lo. O nosso objetivo aqui é falar sobre a questão do complexo de vira-lata e dizer que as ideias desses homens, tanto como a de Lobato, que pode ter sido mal interpretada ou não, o fato é que as ideias difundidas por esses homens e por muitos outros, eu estou usando esses aqui como só para evidenciar alguns, mas eram várias correntes de pensamento que ficavam brigando e discutindo e debatendo sobre isso. Foi uma época de muita contestação, de muita dúvida e de muita afirmação também sobre as coisas que levavam à decadência ou à projeção de decadência da nação brasileira. Uma coisa esses caras tinham em comum: os escritos deles levavam a gente a entender que era realmente a miscigenação de raças que levava à decadência de uma nação. Porque, de acordo com eles, o sangue europeu, ariano, e nota como isso soa nazista,
mas é fato, era essa corrente de pensamento que existia no início do século aqui no Brasil, tanto do século XIX quanto do século XX. A ideia de que a raça branca, o povo branco, era realmente superior e o povo negro, majoritariamente, era uma raça inferior que viria a prejudicar o desenvolvimento da raça branca caso houvesse miscigenação. O que isso tem a ver com quadrinhos, a gente chega lá já já. Então o que acontece? De acordo com Nina Rodrigues, a inferioridade dos negros seria um fenômeno natural, ou seja, para Nina Rodrigues, os negros eram naturalmente inferiores. Note a visão do homem branco colonizador que foi lá na África capturar escravos para trazer para cá para trabalhos forçados, de dizer que esse cara era inferior porque ele foi lá, capturou e escravizou. Lembrando que essas pessoas compravam os escravos. Eles nem mesmo capturavam os escravos. Os escravos eram derrotados lá, eram vendidos a eles. Eles compravam e traziam para cá. E isso, ele creditava a isso como uma subespécie humana fraca. E dizia que era natural o negro ser uma espécie mais fraca, que era um produto desigual do desenvolvimento da humanidade, ou seja, a humanidade fazia uma seleção natural dizendo que esta raça é melhor, esta raça é inferior. O Nina Rodrigues ainda tinha a pachorra de dizer que a civilização ariana estava representada no Brasil por uma minoria fraca, né, de raça, e que essa minoria tinha o encargo de defender a nação dos atos antissociais das raças inferiores. Ou seja, qualquer levante era uma insubordinação de um inferior contra um ser superior, que era o homem branco que vinha da Europa, do qual alguns ricos achavam descender ou descendiam. Já Oliveira Viana, para a gente não se estender muito, não ficar falando demais, Oliveira Viana, ele achava que a solução para que o Brasil progredisse como país era justamente o elitismo e o corporativismo, ou seja, o domínio das castas superiores de uma nação é o que faria a diferença para que uma nação progredisse. Ou seja, implicitamente ele, implicitamente ou não, deixava claro que o branco deveria ser superior e o negro deveria ser escravizado. E quanto a Monteiro Lobato, sem querer entrar no mérito, é a interpretação das suas ideias que contribui para a afirmação que o branco colonizador é o ser superior. Detalhe que todos esses homens foram intelectuais da sua época, assim como muitos outros que, em meio aos debates, defendiam mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, a nossa sociedade foi doutrinada desde sempre a acreditar que aquele que vem de fora na posição de colonizador, na posição de dominante, na posição do que chega para tomar conta, para dizimar, para massacrar, para tomar o lugar, esse é o superior. Por anos a fio, foi dito que Portugal descobriu o Brasil. Portugal não descobriu o Brasil, Portugal invadiu o Brasil. Isso aqui já era dos índios, eles já estavam aqui. Só teria sido descoberto se não tivesse ninguém, achamos um lugar, tá vazio, oba, vamos. Mas não, tinha gente morando aqui. Tinha gente aqui vivendo da caça, da pesca, vivendo sua vidinha tranquila lá de índio, guerreando uns com os outros lá.
tranquilo é eufemismo, tudo bem. Vivendo as suas vidas. Aí o cara chega aqui, mete bala pra cima, desce a lapada nas costas do outro, bota pro chicote, quer fazer trabalho forçado e foi descoberto. Não, nós somos colonizados, fomos invadidos e fomos doutrinados por anos a sempre achar que esse cara que chegou colonizando, invadindo, dizimando, metendo bala é o superior. E ainda hoje há quem defenda essa ideia. Há até quem queira a volta de monarquia. As pessoas precisam estudar história, precisam estudar para entender o conceito, a situação cultural que nós vivemos hoje. Só para ter uma ideia de como a situação do nosso país culturalmente sempre foi caótica, eu vou ler para vocês agora uma frase de Monteiro Lobato, dita em 1903, quando ele se revelou profundamente pessimista com o potencial do povo brasileiro. A frase de Monteiro Lobato é a seguinte: o Brasil, filho de pais inferiores, destituídos desses caracteres fortíssimos que imprimem um cunho confundível em certos indivíduos, como acontece com o alemão, com o inglês, cresceu tristemente, dando como resultado um tipo imprestável e incapaz de continuar a se desenvolver sem o concurso vivificador do sangue de alguma raça original. Fala de Lobato diz claramente que o sangue europeu misturado com, entre aspas, o sangue ruim negro e indígena deixava o Brasil sem uma originalidade de raça, sem uma perspectiva de se tornar uma nação grande, progressiva, uma nação poderosa, uma nação com identidade própria. Essas ideias sempre foram difundidas, sempre estiveram lá. Agora, uma outra análise que merece destaque e observação é a análise do escritor Humberto Mariotti. E, de acordo com Mariotti, ele diz que o brasileiro é aquela pessoa que contenta-se com pouco e se sente satisfeito quando recebe a atenção de alguma autoridade. E se você parar para pensar e olhar à sua volta, aí onde você mora, na sua comunidade, na sua cidade, no seu estado, não é assim não. Não é assim não. Você não vê pessoas se contentando com pouco e ficando satisfeito quando recebe R$50 de um candidato em época de eleição. Não é? Quando o camarada ganha um saco de cimento, um milheiro de tijolo, e aí ele vota no candidato que deu aquele. Não é assim, não acontece na sua cidade, porque aonde eu morei sempre aconteceu. Sempre vi isso aí. Enfim, o assunto é muito extenso. Se eu for ficar falando aqui sobre todas as teorias relativas a como o complexo de vira-lata se instaurou no Brasil, eu vou levar pelo menos uma semana falando aqui. Vocês vão torrar a paciência de me ouvir. Mas aonde eu quero chegar com isso tudo? São coisas como essa que eu aprendi, que eu resolvi trazer para o Saniverso e aplicar no meu trabalho. Vocês são livres para colocar o nome que vocês quiserem nos seus personagens, para criá-los da forma que bem entender, né? Como já falei, nós estamos aqui para defecar regras e nem estamos aqui para dizer aos outros como devem fazer seus quadrinhos.
Cada um é livre, cada autor e criador é livre. Não estamos aqui com a intenção de podar ninguém. Estamos apenas compartilhando uma ideia. E o que acontece é que, se você é como eu, uma pessoa que leu muito quadrinho da Casa das Ideias e da Distinta Concorrente, a gente acaba, no começo de tudo, ficando com aquela prisão criativa. Sempre querendo fazer algo parecido, algo que lembre. Basta você olhar, por exemplo, rapidamente. A primeira ideia que se tem quando se quer criar um personagem é homem alguma coisa, capitão daquilo e super não sei o que, ou hiper, ou master, enfim. Note que a gente fica preso naquele campo criativo, achando que está criando algo de fato, quando a gente, na verdade, está repetindo uma ideia. Então eu vou elencar aqui algumas coisas que nós fizemos no Saniverso, que a gente acredita que deu certo, que dá certo, até porque a gente vê, eu vejo também outros autores fazerem as coisas desse jeito e tem um alcance muito maior que o meu, o que me deixa muito feliz, porque para mim, toda vez que eu vejo um quadrinista tendo sucesso, para mim é uma felicidade imensa, imensa mesmo. Então eu vou começar falando justamente por nomes de personagens. Se você observar no Saniverso não existe nenhum homem qualquer coisa. Eu acho interessante, homem qualquer coisa. Talvez eu acabe criando personagem assim, homem qualquer coisa, nem mulher qualquer coisa. Observe que é automático a ideia de você querer criar um personagem, porque a maioria dos quadrinhos que a gente leu sempre tem, né, homem animal, homem aranha, né, homem coisa, homem de ferro, super-homem. Então sempre tem lá o prefixo homem isso, homem aquilo. No Saniverso não tem nenhum homem qualquer coisa. A gente sempre procurou usar nomes que se referissem muito mais ao conceito do personagem, ao que o personagem é, sem ser obrigatório ele ter o prefixo homem na frente. Então, para nós, funciona perfeitamente, porque a gente se descola do padrão colonizado, de achar que a fórmula homem alguma coisa do estrangeiro é superior, é melhor, é mais legal do que eu colocar o nome do meu personagem, por exemplo, de conversor, ao invés de eu ter colocado homem conversor. Eu podia ter colocado homem eclipse, ao invés de colocar somente eclipse, porque eu não preciso do prefixo homem na frente do nome do personagem para ter um super-herói. Então a gente pode começar a vislumbrar aí alguma coisa. Eu conheço muitos personagens nacionais que não tem o prefixo homem na frente e, cara, são personagens sensacionais. Quer exemplo? Pistoleiro Estelado Mossi Muniz, Perseu do Tony Brandão, o Puma do Júnior Cortizo, Penitente do Lorde Lobo, que está em campanha no Catarse aí. São nomes sonoros, nomes poderosos e que não precisam do prefixo homem na frente para poder se estigmatizarem como super-heróis. Essa questão de capitão também. No começo da minha trajetória, eu criei um Capitão Pernambuco. Olha lá, meu personagem, Capitão Pernambuco. Ele tinha um escudo, ele tinha era coberta a cabeça dele. O uniforme era bem parecido com aquele outro capitão lá. Era. Eu fiz isso. Só que eu comecei, isso começou a me incomodar depois de um tempo. E eu fiz várias mudanças nesse Capitão Pernambuco, até que ele virou o Imortal.
Ele continuou sendo um super-herói com a bandeira de Pernambuco no uniforme, mas ele já não se chamava Capitão Pernambuco. Inclusive fui buscar o nome dele da letra da estrofe do hino de Pernambuco. Pernambuco, imortal, imortal. Então usei esse nome para dar o nome ao meu super-herói, que deixou de ser um Capitão Pernambuco para ser o imortal. E por que o meu super-herói precisa se chamar Capitão alguma coisa? De onde vem o Capitão? Por que Capitão? E eu vejo interessante, alguns autores às vezes mudam o nome do personagem. Aí não bota Capitão, bota Major, bota Coronel, bota General. Sempre com aquela coisa ligada ao militarismo, que foi uma outra ideia que a gente recebeu, de que o militar é superior ao homem comum. Quem já serviu nas Forças Armadas sabe que de superior militar não tem nada. Somente soldado que vai pintar meio fio, vai roçar mato, vai cavar vala, limpar vala, né? Vai recolher lixo. Eu servi por 2 anos a aeronáutica e eu sei bem do que eu estou falando. Então, por que precisa meu personagem se chamar homem alguma coisa ou capitão não sei das quantas? Precisa realmente? Vamos pensar sobre isso. Se isso não é uma derivação da colonização, do complexo de vira-lata, de eu achar que a fórmula do gringo é melhor do que a minha. Contexto. Eu vejo realmente, eu no começo da minha trajetória, eu criei histórias com personagens que não se passavam no Brasil, não se passavam em Nova York. Os meus primeiros personagens, que hoje estão a maioria nos Invulneráveis, eram cópias fiéis, descaradas, dos personagens estrangeiros. Eram mesmo. E uma hora começou a me incomodar também o fato de que será que aquele era o caminho mesmo? Será que meus personagens iriam florescer, iriam chamar alguma atenção se passando na América do Norte, em Nova York? Será possível que eu conhecia mais os nomes dos bairros de Nova York do que os próprios bairros da cidade onde eu morava? Foi aí que eu resolvi contextualizar e passar a escrever as minhas histórias em Recife, Pernambuco. E foi onde eu passei a ambientar toda a base dos meus personagens. Então, é de se perguntar, por que Nova York? Por que Tóquio? Por que não Cachoeiro do Itapemirim? Ou Riachão do Jacuípe? Ou Feira de Santana? Orobó? Por que não o nosso Brasil? Por que o nosso Brasil parece ser tão ruim para ambientar uma história de super-heróis? É porque aqui não convence ou é porque a gente acha que super-herói é uma coisa que só o estrangeiro é quem merece ter, porque só eles sabem fazer, só eles detêm essa habilidade maravilhosa de contar uma história de super-herói? Por que só lá? Por que só nos Estados Unidos as coisas podem acontecer? Porque eles são melhores que nós. Porque por muitos anos nós ouvimos dizer que eles são melhores que nós e nós aceitamos isso de bom grado, colocando os nossos personagens com o nome de Jack, John, Billy, Mark, Trevor, Kevin. Por que o Kevin é melhor que o João? Por que o Mark é melhor do que o Marcos? Por que o Billy é melhor do que o Severino? Né? Severino. Nossa, que nome feio, tem gente que diz. Por que é feio? Porque é brasileiro? Vamos refletir sobre como estamos fazendo, porque talvez nós estejamos reproduzindo conceitos colocados em nós
pelo colonialismo vigente há vários anos atrás. Personalidade é outra coisa que também nos chama a atenção na questão da criação do quadrinho. Observe que nossos personagens precisam ter a mesma personalidade dos personagens dos quadrinhos que a gente leu. Quantas pessoas que você conhece se comportam da maneira como os personagens dos quadrinhos estrangeiros se comportam? Aquele jeito, não ligo para nada, sou maioral, sou cabeça quente, eu sou melhor naquilo que eu faço e o que eu faço é matar. Por que os nossos personagens precisam ser assim? Por quê? Mais uma vez a gente vê a repetição da fórmula do estrangeiro se colocando como o valor principal do motor de uma história em quadrinhos. Voltando a citar o Penitente, tem um conceito que eu acho fantástico no personagem que o Lorde Lobo criou, que é um personagem que está em busca constante de redenção. E ele fala uma frase muito original, totalmente a ver com o conceito do personagem, que foi a primeira frase que me pegou na história do personagem. Já estava lendo, estava muito empolgado com o que estava lendo, mas quando eu li essa frase, aquilo me impactou de uma maneira tal que me fez ver a essência do personagem. E é quando ele salva um suicida, e quando ele já está se afastando, o suicida pergunta como pode agradecer. Ele diz: ore pela minha e pela sua alma. Essa é uma frase que só o penitente poderia ter dito diante da circunstância com a qual ele estava vivendo e de acordo com a redenção em que ele estava buscando. Ele não foi buscar essa frase no Almanaque dos X-Men de 1992, publicado pela editora Abril. Não precisava estar o personagem com os dentes trincados e um charuto e dizendo: eu quero a sua alma infeliz. Essa é uma imitação grosseira aqui. Mas eu espero que eu esteja conseguindo fazer-me entender com relação a isso. É essa questão, personalidade do personagem. A gente fica repetindo diálogos das revistas que a gente leu. Isso não é antropofagia, isso é cópia. A antropofagia é quando você pega a situação, mistura com outros elementos, com personalidades que você conhece, com pessoas que você conhece, o que é que uma pessoa nessa situação diria, qual é a personalidade do meu personagem. Meu personagem tem a personalidade própria ou ele tem a personagem do Rip Claw, que é a personalidade do Wolverine. Rip Claw, Wolverine, quem leu o quadrinho Image e Marvel sabe, a personalidade do Rip Claw é a personalidade do Wolverine. Só foi feita uma diferença de editora, muda um jeito aqui ou ali. Mas é isso. E é disso que a gente fala. É onde se estabelece a diferença entre uma cópia e um quadrinho autêntico. É assim que a gente busca fazer. É dessa forma que a gente está querendo direcionar o nosso trabalho. E aí fica a pergunta: por que não dar uma personalidade própria ao nosso personagem, ao invés de fazê-lo com a personalidade de um personagem que já existe? Fica aqui a dúvida, fica aqui a pergunta. Enfim, para não se estender, esse vídeo já ficou muito longo. Mas alguns elementos que eu coloquei aqui, eu quis buscar fazer esse paralelo com essa questão da colonização cultural que nós sofremos, com a ideia que vem nos sendo implantada desde a época da colonização do Brasil. Desde aquela época nós vemos sendo
colonizados, vemos sendo ensinados que nós somos uma espécie inferior devido à miscigenação, quando na verdade, e isso é uma crença pessoal minha, que ninguém é obrigado a concordar, eu acho que essa miscigenação étnica é o que nos faz ser uma nação realmente diferenciada, sermos pessoas diferenciadas, faz a gente ter uma qualidade que não é melhor do que as outras, mas são qualidades que só a gente tem. Então é preciso a gente entender que o nosso país tem valor, tem qualidade. Na atual situação do país, nós estamos sendo protagonistas internacionais. Um país sem qualificação, um país sem qualidade, jamais seria um protagonista internacional. Nosso país tem valor. O nosso trabalho tem valor. O seu trabalho tem valor. Nós temos quadrinistas excepcionais. Nós temos talentos fantásticos em várias áreas do nosso país. A gente precisa simplesmente aprender a começar a dar valor que a gente tem. Como eu falei, eu não gosto do trabalho de Nelson Rodrigues. No entanto, hoje eu valorizo, incentivo as pessoas a lerem, a pesquisarem, a aprenderem, a assistirem às obras de Nelson Rodrigues, porque a gente aprende coisas ali. Por mais que haja um estigma de que, porque tem cenas de indecência e não sei o que, está dentro do contexto. É preciso devorar para entender. É isso que a antropofagia faz. É preciso devorar. É preciso devorar Nelson Rodrigues, que já é um produto antropofágico. São essas coisas que a gente precisa refletir sobre quanto tempo nós fomos como nação colonizados e recolonizados culturalmente, socialmente. Dom Pedro I pode ter gritado independência ou morte lá nas margens do Ipiranga, mas culturalmente nós ainda somos colônia de outros países, tanto dos países da América do Norte quanto dos países asiáticos, inclusive da Europa também. Muita coisa da cultura de outros países vem para cá e toma conta, porque as pessoas se deslumbram, se maravilham com o que vem de fora e esquecem de olhar as coisas lindas que nós temos aqui dentro. Então reflita sobre isso. Reflita sobre todas essas questões, sobre esses tópicos quadrinísticos que eu dei aqui, porque a ideia é provocar a discussão e a reflexão. E eu vou terminar com uma frase de Arnaldo Jabor, que é muito elucidativa. E a frase diz o seguinte, eu vou ler para vocês. Fisiológicos seculares, patrimonialistas, teimosos, arrogantes, malandros, ignorantes, prepotentes, apenas nos resta pensar. O que nos falta desaprender para chegar a um ideal de país? Como faremos para chegar ao futuro de uma desilusão? Quantas décadas levaremos para desaprender toda a estupidez que cultivamos durante 400 anos? Fica a pergunta para você também, para mim, porque a gente sempre tem que estar refletindo. Ninguém aqui bate martelo, ninguém aqui fecha a discussão. Estamos todos no longo e árduo caminho da aprendizagem. Fica as perguntas. Espero que você tenha conseguido refletir. Se você ficou até aqui, se você gostou, se você curtiu, aperta ali o joinha, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ajuda a gente a crescer. E semana que vem estamos de volta com mais antropofagia, com mais colonialismo, com mais quadrinho.
Vamos em frente, que atrás vem gente. Grande abraço e até a próxima. Valeu!